Humanos! Não vamos perder muito tempo. No último vídeo, a gente discutiu um monte de termos relacionados à estrutura dos cromossomos e como é que a gente consegue, de alguma maneira, pensar nessa estrutura dos cromossomos para poder regular a função dos genes, regular a transcrição dos genes, e a gente aqui vai tentar entender um pouco mais sobre esses genes que a gente estava falando antes e no vídeo anterior, beleza? Então, não vamos perder mais tempo, vamos migrar para a apresentação. Fui! Então, na semana passada a gente já viu essa parte, então eu vou dar uma passada rápida nela. Eu quero mostrar talvez essa figurinha aqui para vocês. Então, vamos lembrar. Número 1, o pareamento dos nucleotídeos. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um nucleotídeo. Então, eu estou mostrando aqui a base nitrogenada, o açúcar, o fosfato. E, para além disso, o que eu vejo aqui, ligando as duas fitas, isso foi inclusive tema de dúvida, são associações, interações entre as duas fitas que são estabelecidas através de pontes de hidrogênio. Isso não é um mero comentário. A relação entre as pontes de nitrogênio que eu vou ver entre as bases guanina e citosina e as pontes de nitrogênio que eu vou ter entre adenosina e timidina, ou melhor, adenina e timina, são diferentes. E isso também não é um mero comentário. Então a gente aqui está vendo que A e T se ligam por duas pontes de hidrogênio e que G e C se ligam por 3 pontes de nitrogênio. Isso é importante porque regiões mais ricas de GC ou de CG vão ser mais resistentes. Então há uma relação nesse pareamento e a própria estabilidade da molécula de DNA que vai ser explorada em diversos segmentos do DNA. Eu não sei se vai dar tempo de eu trazer exemplos práticos disso mais adiante, mas pelo menos eu deixo aqui a informação e mais tarde a gente discute isso de uma maneira mais pormenorizada. O que é fundamental da gente retomar aqui? A partir dessa figura, a gente precisa relembrar o conceito do penúltimo vídeo, na verdade, e expandir. Então, se vocês lembrarem, eu mostrei, se eu não me engano, essa figurinha aqui com o dogma central da biologia, onde a gente tinha replicação, transcrição, tradução. Eu falei sobre isso no vídeo passado, eu falei isso no vídeo retrasado, no retrasado, e eu vou continuar falando um montão. Mas o que eu quero de vocês aqui, o fundamental, é que a gente lembre dessa interação daqui, ó, a transcrição. É pegar a informação que está no DNA e transcrevê-la para o RNA. Vamos voltar lá na outra figurinha. Então, de novo, o que a gente está vendo aqui é, de outra forma, o dogma central da biologia, a parte de transcrição e de tradução. Então, reparem que aqui, foi isso que a gente discutiu no vídeo retrasado, onde a gente fala sobre o código genético, como é que a gente interpreta esse código. Então, eu falei para vocês dos códons, perdão, onde a gente tem, então, um conjunto dado pela primeira posição da base nitrogenada, a segunda posição da base nitrogenada, a terceira posição da base nitrogenada. Essa sequência de bases nitrogenadas representa um aminoácido, representa a codificação de um aminoácido. Ainda melhora. Então, a informação do meu RNA mensageiro vai ser, de alguma forma, traduzida, esse é o termo oficial, num aminoácido. A informação do código subsequente, se diferente, vai ser outro aminoácido, e assim vai. E eu mostrei para vocês uma tabela de conversão. Então eu falei para vocês, ó, primeira base. Então, primeiro nucleotídeo, primeira base. Então a gente vai pegar aqui, ó, segunda base, aqui. Terceira base, aqui. E a gente conseguiu entender isso na figura da aula retrasada. Eu vou deixar o card aqui para lembrar para vocês. O que eu estou mostrando de novo nessa figura? Eu tenho aqui, ó, as abreviações dos aminoácidos. Então eu tenho leucina, isoleucina, valina, mas esses mesmos aminoácidos eles também são representados por letras únicas. E isso vai ser importante se eu quiser mostrar para vocês alguns estudos genéticos sobre, por exemplo, o SARS-CoV-2. Então saibam que existem mais de uma
de um acordo de representação dos aminoácidos. Então eu consigo representá-los por 3 letras ou eu consigo representá-los por uma letra, beleza? A lógica básica continua sendo a mesma. E aqui a gente começa temas que são extremamente importantes da gente conseguir entender. O primeiro deles é, na aula passada eu mostrei no vídeo retrasado eu mostrei para vocês que nem toda alteração de um nucleotídeo de uma base nitrogenada traz uma consequência, porque muitas vezes eu vou ter um determinado nucleotídeo sendo alterado numa determinada posição. Então, por exemplo, eu posso ter uma terceira posição alterada e continuar com o mesmo aminoácido codificado. Não entendi nada do que você falou, Aida. Vamos lá. Primeiro nucleotídeo, primeira ordem, primeira posição, G. Segunda posição, G. Não me interessa qual vai ser o terceiro nucleotídeo, eu sempre vou codificar uma glicina. Então, qualquer mutação que altere a última base nitrogenada não vai me trazer uma alteração funcional nesse exemplo que eu estou dando. E foi isso que eu pontuei com vocês no vídeo retrasado. Vai ser sempre assim? Não. E aí que está a história. Então, normalmente você vai ver o conceito de mutação, a gente vai discutir mais aqui, mas vocês provavelmente já esbarraram com uma discussão nesse nível muito comum na anemia falciforme. E aí, eu quero que vocês venham comigo para a gente poder discutir isso de uma maneira compreensível, para a gente poder ver outras relações dessas mutações. Então vem comigo. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O meu códon relacionado ao meu DNA, a codificação do meu DNA. Então aqui eu estou mostrando para vocês o RNA a partir do meu DNA. Reparem então que eu tenho GAG, tá certo? E aqui, isso aqui é o meu DNA sem mutação, o meu DNA normal. GAG codifica que aminoácido? Não vamos acreditar nessa figura não, vamos voltar lá. GAG, GAG codifica um ácido glutâmico, um glutamato. De novo, GAG, GLU, beleza? Volta lá na figurinha, a gente está aqui, GLU, tudo bonitinho. Aí a gente vai para um indivíduo portador de uma mutação nessa região. O que vai acontecer aqui? Eu, ao invés de ter o códon GAG, eu tenho o códon GUG. O que codifica o GUG? Não vamos acreditar, vamos voltar lá. GUG codifica uma valina. Lembre-se, o outro codificava um GLU, aqui codifica uma VAL é dose. Codifica um ácido glutâmico, valina. Ácido glutâmico, valina. Aida, e daí? Eu mostrei para vocês o papel da mutação funcional. Eu estou alterando o aminoácido. E aí, é natural que você esteja se perguntando. E daí? E daí que, para entender isso direito, você precisa dessa informação que está nessa figura. Esses são os aminoácidos que eu falei com vocês que tem uma guerra de condição que a gente resumiu em 20. Repare a diferença de tamanho, de estrutura dos aminoácidos. Então eu pego uma glicina, por exemplo, e eu estou mostrando esse aminoácido está aqui. É um aminoácido, glicina. Reparem aqui no meu triptofano. Olha o tamanho desse aminoácido comparado com esse. Então a gente está pegando um aminoácido que tem aqui essencialmente a menor estrutura possível, e aqui a gente está pegando um dos aminoácidos com a maior estrutura possível. Vocês conseguem entender que alterar um aminoácido para o outro pelo tamanho, mundo físico, tijolo, lembra lá do exemplo do tijolo? Quando eu pego um tijolo, que era para ser um tijolo 20 por 20 e pego e substituo ele por um bloco de concreto, algo vai dar errado, algo vai ser diferente. É exatamente o que acontece na substituição quando a gente fala da anemia falciforme. Reparem que eu troco um ácido glutâmico, que é esse que está aqui, por uma valina, que é esse que está aqui. As propriedades do aminoácido,
as propriedades elétricas, as propriedades hidrofóbicas ou hidrofílicas e o tamanho dos aminoácidos vão ser diferentes. E isso vai trazer consequências na estrutura da proteína. A modificação na estrutura da proteína me traz uma consequência na função da proteína. E é exatamente isso que acontece na anemia falciforme. A gente tem uma substituição, o livro se equivocou aqui, a gente tem uma substituição do GAG para o GUG, relacionado ao códon, a substituição então do glutamato pela valina. E essa substituição leva à formação de uma hemoglobina diferenciada, alterada, que quando não ligada ao oxigênio, ela se aglomera, para usar um termo não muito feliz. Ela forma grumos, ela se liga. E essa formação traz esse aspecto característico, por isso, inclusive, a anemia falciforme, e isso daqui faz com que eu tenha alterações funcionais, não apenas na captação do oxigênio, mas alterações funcionais para que esses eritrócitos passem em determinados vasos sanguíneos, e isso vai causar parte das consequências relacionadas à anemia falciforme. Então, o que eu acabei de mostrar aqui para vocês é um mundo de coisas. Eu mostrei para vocês que algumas mutações não necessariamente vão trazer consequências, mas que outras mutações vão trazer consequências, e algumas mutações que são pontuais. Aida, você falou sobre anemia falciforme? Não, eu dei um exemplo. Existem muitas alterações relacionadas à anemia falciforme. Essa mutação que eu falei aqui para vocês, especificamente, ela está relacionada a uma posição específica, ou seja, eu tenho vários aminoácidos nessa cadeia. Eu mostrei a do aminoácido 6. Existem outras alterações, existem muitos detalhes e complexificações da anemia falciforme, mas o exemplo que eu queria dar para vocês de algo direto, imediato, óbvio, relacionado à substituição de um nucleotídeo é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Assim, é extremamente útil para pontuar isso. Beleza? Então reparem, o que eu acabei de mostrar para vocês é a relação entre o código no DNA, a transcrição, a consequência da mutação do DNA. A transcrição não vai ser impactada, mas a tradução pode ser impactada. Pode ser impactada. Tá, e daqui, como é que a gente consegue continuar? Aqui agora a gente vai ter que começar a entender o quê? Como é que o RNA vai participar dessa história. Porque para a gente poder entender a lacuna que eu deixei lá atrás, explicando para vocês a definição de gene que a gente tinha, baseada na quantidade de proteínas que a gente produzia, eu vou precisar entender o meio do caminho para poder dar uma resposta satisfatória para vocês. Como é que a gente consegue entender isso? A gente volta nessa figurinha que está aqui e reparem. Definição clássica: gene A, gene B, gene C. O gene A, portanto, codifica uma proteína A, uma proteína B e uma proteína C. Mas aqui começam os detalhes. À medida em que a gente foi avançando na compreensão do código genético, do DNA, a gente começou a perceber que havia regiões do código genético que não codificavam nada. Vou repetir. O meu DNA, meu cromossomo, eu estou pegando meu cromossomo e estou falando no nível menor do que ele, no nível mais molecular. Então, na minha molécula de DNA, quando eu olhava para ela, eu comecei a perceber que havia segmentos, que havia pedaços do DNA que não codificavam proteínas. A partir desse momento, eu começo então a fazer uma distinção entre áreas que são codificantes e áreas que não são codificantes. E lá nos primórdios dessa classificação, a gente começou a chamar as partes não codificantes de DNA lixo. E aí o projeto Genoma foi avançando. E a gente foi percebendo que o que a gente estava chamando de DNA lixo era muito mais numeroso, uma quantidade muito maior do que as áreas codificantes de proteínas. Então, quando a gente começou a fazer um balanço entre elas, a gente percebeu que DNA lixo talvez não fosse o nome mais apropriado. Então, a gente começou a chamar as partes codificantes de exons e as partes não codificantes de introns. Beleza? Então, vou de novo. Meu DNA, portanto, ele é formado de quê? De partes codificantes, exons, e partes não codificantes, introns.
Tá, e como é que o RNA entra nessa história? Quando eu transcrevo o meu RNA, eu transcrevo exons e introns, porque eu estou transcrevendo. Se eu quero pegar aquela receita ninja que eu dei como exemplo lá da minha avó, se está escrito lá, no meio da receita, salpique 2 punhado não vai ser uma boa ideia, mas salpique um pouco de canela no meio da receita de bacalhau. Se você quer fazer um negócio do jeito que a sua avó faz, é melhor salpicar a bendita canela. Brincadeiras à parte, a lógica básica é que o processo de transcrição ele vai transcrever de maneira fidedigna o que está no DNA. Exons e introns, DNA codificante ou não codificante, inclusive o dito DNA lixo, entre aspas. Tá, e como é que fica isso? Acompanhem aqui nessa figura agora comigo. Eu aqui estou mostrando para vocês os exons e os introns. Os exons estão com uma cor mais viva e os introns estão aqui mais clarinhos. Então eu agora vou transcrever o RNA de maneira fidedigna, direta. E aqui começa a nossa brincadeira. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês que entre a primeira coisa que eu transcrevi, que é o que a gente vai chamar de transcrito primário ou primeiro RNA, e o meu RNA, que vai virar o meu RNA mensageiro, há uma diferença, inclusive de tamanho. O que aconteceu aqui? Eu fiz a retirada dos introns. Não entendi, Aida, como assim a retirada? Eu editei, do mesmo jeito que eu edito as aulas, eu editei o meu RNA. Eu transcrevi todo ele e agora no RNA formado no meu transcrito primário eu vou tirar os introns. E nesse momento você está me perguntando, pô, não é mais fácil só transcrever os exons? Então, nem sempre a evolução vai pelos caminhos mais fáceis, vamos lembrar disso, mas tem outras explicações que eu já vou chegar nelas. A lógica básica é que eu transcrevo tudo e removo aquilo que não é codificante. Então eu vou mostrar para você, mas eu quero dar trabalho na sua cabeça. Repare, portanto, que isso que está aqui, que é um exon, isso que é um exon, isso aqui que é um exon, isso que é um exon, me dá, quando eu removo todos os intros, isso me dá uma sequência de RNA que, quando lida, vai me gerar uma proteína que tem uma sequência de tijolos também, uma sequência de aminoácidos. Faz sentido? Vamos usar essa figurinha aqui mesmo. O que eu quero que vocês brinquem aqui comigo? Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma proteína A, uma proteína B, uma proteína C. Eu quero que vocês mandem comigo e relacionem esse pedaço que está aqui, a proteína A, esse pedaço que está aqui, a proteína B, esse pedaço que está aqui, para a proteína C. Repara comigo, de novo. Então a gente teve a transcrição do material codificante todo, a transcrição de todo o DNA. No momento em que eu tenho o transcrito primário, eu vou tirar as partes não codificantes. Beleza? Então, ao invés de eu mostrar para vocês na tela, eu vou mudar para a visão minha. Vem comigo. Aqui. Super importante. Então, eu falei com vocês que a gente tirou as partes não codificantes. Então, eu fiquei com exon, exon e exon. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês? Que o que eu tinha era algo parecido com isso que está aqui, ó. Eu tinha um segmentozinho azul, um segmento amarelo, um segmento vermelho e um segmento verde. Essencialmente, Lego. Beleza? Então, reparem comigo que lá, quando eu faço o meu transcrito primário e retiro os introns do meio do caminho, o que eu vou ter é uma sequência de exons que codifica um pedaço da minha proteína azul, um pedaço da minha proteína amarela, um pedaço da minha proteína vermelha, um pedaço da minha proteína verde. Vocês conseguem entender que a proteína, baseada na sequência de aminoácidos, azul, eu vou trabalhar só com 3, que vai ficar mais fácil de eu conseguir mostrar? Vocês conseguem entender que essa proteína que está aqui, ela é diferente da proteína que está com azul no meio? Porque eu mudei a sequência de aminoácidos. E se eu mudei a sequência de aminoácidos, eu mudei também a estrutura da proteína. Essa proteína aqui vai ser diferente dessa proteína, que vai ser diferente dessas proteínas aqui isoladas. Então, eu com o mesmo gene, vamos voltar lá para a tela, então eu consigo com o mesmo gene ter produtos diferentes e, consequentemente, proteínas
proteínas diferentes relacionadas àquele mesmo gene. E como é que eu faço essa mudança? Utilizando processamento do RNA diferente. Puta, ainda não entendi nada do que você falou. Melhora? Melhora. Então vamos lá. Eu fiz o transcrito do DNA para o RNA. E eu trouxe com ele tudo, o que codifica e o que não codifica. Beleza? Só que eu agora tenho que dar processamento. O nome técnico desse processamento é splicing. Então o que é o splicing? É remover as áreas não codificantes. Graças a essa possibilidade de processar o RNA, de fazer splicing no RNA, um mesmo gene, que tem vários exons, vai poder codificar proteínas diferentes de acordo com o arranjo que eu estou dando nesses exons. E é isso que vai me dar as proteínas, os legos diferentes. Fez sentido? O nome disso é splicing alternativo. E é através desse splicing alternativo que eu consigo apaziguar a diferença que a gente tinha no número de genes que a gente achava que nossas células, que nós tínhamos no início da década de 90, que a gente descobriu ao fim do Projeto Genoma. E eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Reparem. Aqui, exatamente como está nessa figura, aqui a gente está o número de genes codificantes de proteínas e aqui no eixo X eu estou mostrando a linha do tempo. Então em 1990 aproximadamente, como eu falei com vocês, a gente acreditava que a gente tinha cerca de 100 mil genes. E no momento em que a gente teve o término da análise do Projeto Genoma, a gente está na base de algo em torno de 20 mil genes. A gente saiu de uma hipótese de trabalho onde nós tínhamos 100 mil genes para uma hipótese onde nós temos 20 mil genes. E isso foi uma diferença considerabilíssima. Como é que a gente consegue entender isso? Como é que a gente consegue? Porque as proteínas mudaram. Na verdade, a quantidade de proteínas que a gente descobriu até aumentou, mas a lógica básica é que a gente tinha um número enorme de proteínas e a gente continuou com um número enorme de proteínas. O que mudou foi quantos genes a gente descobriu que a gente tinha, genes codificantes de proteínas. E para a gente poder entender isso, eu preciso entender o que eu acabei de explicar para vocês de RNA. É através da manipulação de segmentos do RNA e da combinação entre esses segmentos de RNA codificante que a gente chega onde? A gente chega a proteínas diferentes. Então é por isso que é fundamental entender o processo de splicing do RNA, porque é assim que eu vou conseguir entender como é que determinadas proteínas são produzidas a partir de um determinado gene. Beleza? Fez sentido? Então vamos. Aqui a gente começa a tentar entender como é que eu leio esse gene. Eu expliquei para vocês até agora sobre splicing, eu expliquei para vocês sobre o que significa fazer essa recombinação, digamos assim, entre segmentos do meu RNA, mas ainda eu não mostrei para vocês como é que a gente pode, de alguma forma, fazer efetivamente a transcrição. E mais ainda, eu não atualizei a nossa definição de gene. Então parem de tentar pegar cola na figura, prestem atenção no que eu estou falando aqui, porque a gente já está migrando para a reta final da aula. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o quê? A parte não codificante do DNA, o que a gente antes chamava de DNA lixo, inclui uma parte que a gente não conhece a função ainda, mas existem muitos domínios do DNA que são feitos de material que é regulatório. Então, quando eu transcrevo o DNA, parte é de exon, parte é de fato de material codificante, mas uma outra parte que não é codificante, ela não é de DNA lixo, ela é de áreas que controlam a expressão gênica. Então, vocês vão encontrar isso em diversos livros. Eu tenho as regiões que são chamadas de regiões promotoras. Lembra então do que eu falei o tempo inteiro de áreas ou mundo físico e a necessidade de ter um encaixe naquela região? Então, para que eu possa fazer a transcrição, eu preciso ter as RNA polimerases se ligando ao DNA. E para que eu tenha essa ligação ao DNA, eu preciso ter regiões promotoras da transcrição. Eu preciso ter regiões onde determinada cascata enzimática se liga. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo agora e vou tentar explicar esse conceito para a gente poder terminar nosso encontro. Reparem aqui.
Então vamos lá, a estrela aqui não sou eu, é o vídeo, então reparem, o que a gente está vendo ali é um conjunto de moléculas que está em volta da molécula de DNA. Então a gente está vendo aqui fatores de transcrição. Vocês vão ver que a gente vai ter um monte de moléculas que vão ter que se ligar para que a gente possa dar início ao processo de transcrição. As the transcription initiates. Reparem que essa região teve que fazer uma volta mesmo, ela estava fisicamente distante da região que está sendo transcrita. E agora o que vocês estão vendo em amarelo é o transcrito, o RNA. E só depois que esse RNA, que esse transcrito primário, tiver terminado, a gente vai dar início ao processamento desse RNA, a retirada de introns, de pedaços que não são necessários e a recombinação dos exons. Voltamos. Então, a partir daí, essa figura que está aqui, ela fica muito mais fácil de ser entendida. E a gente pode contextualizá-la. Aida, me dá um exemplo para que eu possa aumentar a síntese, por exemplo, do hormônio tireoidiano, eu tenho que ter uma sinalização de que eu preciso de mais hormônio tireoidiano. Então, eu tenho uma outra glândula, eu tenho a hipófise, que vai produzir um hormônio que vai, via corrente sanguínea, chegar até a célula da tireoide e vai desencadear um conjunto de alterações. Então, um hormônio produzido lá na hipófise vai chegar via corrente sanguínea lá na tireoide, vai encontrar um receptor para ele. A associação entre esse hormônio e o seu receptor vão desencadear uma série de alterações metabólicas que vão levar à transcrição do RNA que codifica o hormônio, a proteína, hormônio tireoidiano. É óbvio que eu estou resumindo pra caramba aqui, mas o que vocês viram no vídeo daquele monte de complexo proteico, parece o Transformer. Aquilo dali é mais ou menos o que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Então a gente tem a dependência de uma série de fatores de transcrição, uma série de interações entre moléculas diferentes que vão controlar, que vão determinar, que vão influenciar, e cada uma dessas palavras está correta em determinados tipos celulares ou em determinadas situações, como a gente transcreve esse material genético. Então, vou repetir. Por exemplo, a ação hormonal. Então, vamos com outro hormônio agora, sei lá, a insulina, que eu tenho falado sempre. Então, a insulina vai ser produzida pelo seu pâncreas e ela vai ter ação em algumas células em particular. Então, por exemplo, ela vai ter ações específicas no fígado que vão depender de quê? Da interação dela, hormônio, com o receptor para insulina lá nas células hepáticas, a interação entre o hormônio e o seu receptor vai desencadear uma série de alterações celulares que vai mudar funções na célula, mas também vai mudar processos de transcrição no meu núcleo. Então eu vou aumentar a quantidade de proteínas, eu vou diminuir a quantidade de receptores, eu vou aumentar a quantidade de receptores a depender do hormônio e da interação que a gente está falando. Beleza? Então no próximo vídeo eu vou sintetizar essa confusão toda e vou tentar de alguma forma começar a discutir como é que o ambiente se relaciona com esse controle. Beleza? Que a força esteja convosco.